Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação novamente receber o professor Flávio Tartucci e hoje a gente vai tratar sobre um assunto de bastante interesse dos nossos internautas, a gente vai tratar um pouco do dano moral. Professor Tartucci, não obstante o dano moral ser corriqueiramente aplicado pelo Poder Judiciário, eu vejo que o Brasil ainda há muitos estudos a serem realizados. Sobretudo porque a gente tem uma grande dificuldade em quantificar o dano moral. Se a gente pegar pelos volumes das decisões, a gente vai encontrar inúmeros julgados sobre uma mesma condição fática, as partes e o mesmo dano, a gente vai encontrar decisões cujo dano moral é aplicado no valor de 2 mil e em alguns casos no valor de 100 mil reais. Você acha que hoje é um grande desafio do nosso jurista, do jurista brasileiro, saber quantificar o dano moral? Sim, primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite para falar para vocês do blog Direito Civil Imobiliário. O problema inicial, Alexandre, é que o dano moral é um tema relativamente novo no Brasil. A Constituição de 88 sacramentou e encerrou a discussão a respeito da sua reparação. E o dano moral, como é um dano extra-patrimonial, ele envolve subjetivismos. Se envolve subjetivismos no momento de se fazer o pedido, também envolve subjetivismo no momento de devolver. É um dano subjetivo por excelência. De qualquer maneira, nós temos percebido nos últimos tempos algumas tentativas doutrinárias e jurisprudenciais de fixar alguns parâmetros objetivos para a quantificação da indenização imaterial. Não a fixação de uma tabela, que eu particularmente sou contra, o tabelamento, a tarifação do dano moral, mas a fixação de algumas molduras normativas, doutrinárias e jurisprudenciais para essa quantificação. Há um caminho muito longo a percorrer, mas o caminho já teve o seu início e nesse início realmente nós temos algumas dificuldades e algumas disparidades que são percebidas no momento de se quantificar o valor. Dano moral, Tartucci, você acha que ele deve ter um caráter punitivo? Porque de alguns anos para cá, o que eu tenho percebido é o seguinte: os primeiros julgados diziam que o dano moral não tem esse caráter punitivo. Mas dos últimos 5 anos para trás, eu tenho visto alguns julgados, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem determinado que o dano moral também tem uma função de punir determinada empresa por aquele descumprimento. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu não digo caráter punitivo, como é o modelo americano, mas digo que a indenização a ser fixada pelo magistrado deve ter um caráter educativo, um caráter pedagógico, um caráter de desestímulo para evitar a reiteração das condutas. E aí acho que isso vai gerar, esse caráter pedagógico, como prefiro, seguindo parte da doutrina, vai gerar um aumento do valor para a vítima e também, isso também com base em parte, como é no modelo americano, uma indenização a título de dano social a ser atribuída ou para um fundo de proteção, um fundo coletivo de acordo com o direito que foi lesado, ou por uma instituição de caridade a critério do juiz. Então, teria aí um caráter de dano social ou dano difuso embutido também no dano moral. Então, como funciona esse dano social? Olha, o dano social, que no Código de Defesa do Consumidor é tratado no artigo 6º, parágrafo 6º, como dano difuso, ele vem a ser um dano que decorre de lesões a toda a sociedade por comportamentos antissociais, por comportamentos egoísticos, muitas vezes até praticados esses comportamentos antissociais por grandes empresas. Há um trabalho do professor Junqueira muito conhecido sobre dano social, em que ele fala de condutas socialmente reprováveis. Então, havendo uma conduta socialmente reprovável, é fixada uma indenização para um fundo ou para uma instituição de caridade. No último ano de 2013, eu gostaria de destacar uma decisão do TJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é de julho do ano passado, uma decisão muito bem articulada, de relatoria do desembargador Teixeira Leite, em que uma empresa de seguro-saúde, aqui em São Paulo conhecida porque reiteradamente nega coberturas, numa ação individual proposta por um segurado, diante dessas negativas reiteradas de cobertura, o paciente, o segurado tinha um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia de emergência, e diante dessa negativa, ele conseguiu a internação por tutela antecipada,
essa seguradora foi condenada a pagar R$50 mil para o segurado, um valor já considerável, já com caráter pedagógico. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, sem pedido, numa ação individual, fixou o pagamento de uma indenização a título de dano social, ou dano difuso, como queiram, para uma indenização de R$1 milhão de ofício, que deveria ser paga para o Hospital das Clínicas de São Paulo, com intuito realmente pedagógico e também para reequilibrar aí a lesão à sociedade. Então, essa é uma decisão exemplar, em que foi fixado um valor de indenização para a vítima, com caráter pedagógico e também de ofício, e aí há uma grande polêmica sobre essa possibilidade, de ofício, o tribunal atribuiu um valor para a instituição de caridade de R$1 milhão. Dano moral por descumprimento, Tartucci, também a gente vê inúmeras discussões. Para alguns juízes, a gente vê que o descumprimento contratual, em algumas hipóteses, é o chamado mero desconforto. Já para outros, mero aborrecimento. Para outros, sim, o descumprimento do contrato, dependendo do tipo de descumprimento, ele enseja, sim, o dano moral. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, eu sempre gosto de trabalhar com esse parâmetro de pesquisa, né? A nossa última instância em direito privado, o nosso Supremo em direito privado, como afirmam alguns, o STJ sempre disse que mero descumprimento de contrato não gera dano moral. É uma questão mero aborrecimento, o contrato envolve valores patrimoniais, então o descumprimento vai se resolver no plano dos danos patrimoniais, dos danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes. Porém, de uns tempos para cá, tem se verificado que o contrato envolve também valores existenciais relativos à tutela da pessoa humana. Esse exemplo que eu acabei de dar é um caso do plano de saúde que envolve a tutela da pessoa, da vida e da integridade, e também, mais recentemente, na jurisprudência, houve uma extensão para o dano moral por descumprimento do contrato em casos de longo período de atraso na entrega de unidades imobiliárias. O STJ tem admitido que em casos em que há um longo período, um longo atraso na entrega de um apartamento, haverá dano moral. Ou seja, o que nós temos visto, isso com amparo na doutrina, temos um enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, enunciado 411, o que temos visto? Que quando o contrato envolve valores constitucionais, valores fundamentais previstos na Constituição, saúde, moradia, esses valores que estão no artigo 6º da Constituição, é possível a presença de danos morais. Então, essa é uma tese também nova e que tem encontrado prestígio na melhor jurisprudência. Eu até vou aproveitar um ponto que você tocou, Alexandre, a respeito do mero aborrecimento, né? Eu tenho percebido também um esforço na doutrina e de alguns julgadores de deixar um pouco de lado esse filtro, né, que é um filtro muito espesso, que afasta muitas vezes a indenização por danos morais, de que o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos que a pessoa sofre no seu dia a dia. Temos percebido uma ampliação dos casos de dano moral, tem se afastado em algumas situações a alegação de mero transtorno, porque hoje o mundo ele é muito sensível, né? Temos casos que antes não se admitia indenização por dano moral e hoje se admite. Por exemplo, jurisprudência recém do STJ começou a entender que longa espera em fila de banco, além de um período razoável, e o STJ trabalha com 1 hora, né? Esperar por mais de 1 hora na fila de banco, não vai gerar mero aborrecimento, gera indenização por danos morais. Então, esse é um caminhar também interessante, que conta aí com o meu apoio, uma ampliação dos casos de dano moral e uma diminuição dessa argumentação dos meros transtornos ou aborrecimentos. A respeito também, Tartucci, do dano moral presumido, hoje a gente vê jurisprudência do STJ que também tem entendido que em determinadas situações, a exemplo, atraso de voo superior a 4 horas, o protesto indevido, isso automaticamente vai ensejar o dano moral presumido. Você acredita que a gente está passando, talvez, de uma responsabilidade subjetiva para uma responsabilidade objetiva? Ou seja, a gente pode também aumentar as hipóteses do dano moral presumido? Eu não digo responsabilidade objetiva porque isso envolve a questão de culpa. Eu digo um dano objetivo, um dano moral objetivo. Realmente há uma ampliação, pelo último aspecto que eu pontuei, o mundo hoje é muito sensível, uma ampliação dos casos de dano presumido. Antigamente se discutia a morte de pessoa da família, mas hoje nós temos esses casos
que envolvem valores fundamentais. Há um voto da ministra Nancy Andrighi do STJ que ela diz isso, né? Justamente nesses casos em que a lesão a direito fundamental, o dano seria presumido ou in re ipsa. Quando da jornada de direito civil número 5, em 2011, do STJ, a proposta desse enunciado 411 era de mencionar o dano presumido, mas isso acabou não passando lá na comissão de parte geral naquele evento, porque há uma certa resistência em se admitir tão amplamente o dano presumido. Mas, realmente, nós estamos ampliando os casos de dano presumido, uma objetivação do dano presumido. Para a gente finalizar a nossa entrevista, Tartucci, eu gostaria de tratar a respeito também do SAT, que você bem conhece. A gente teve uma vez um caso interessante que eu tive acesso, de uma família que pagou pelo SAT, e imaginando na realidade se tratava de uma taxa, que assim foi declarado pelos corretores. E, portanto, se era uma taxa, um imposto, eles deveriam pagar, e logo depois eles descobriram que não era uma taxa, que era um valor opcional que eles poderiam prestar por um serviço que, na verdade, sequer foi prestado. Um serviço de assessoria jurídica para um advogado que nunca sequer foi a eles apresentado. Então, essa família ingressou com uma ação judicial, cobrando indenização pelos danos materiais na cobrança de um valor abusivo, em dobro, uma cobrança em dobro por repetição de indébito. E, além disso, a gente criou a tese também do dano moral pelo engodo, pela enganação, por terem pago um valor de aproximadamente R$8.000, como se taxa fosse, sendo que era um valor opcional. Qual a sua opinião a respeito disso? Só para esclarecer, esse valor é aquele montante que é fixado pela construtora, pelo agente financeiro. 0,88. No caso de venda de imóvel, né, que impõe ao comprador o pagamento de uma taxa de assessoria jurídica, um advogado imposto pela construtora e pelo agente financeiro. Bom, é uma taxa abusiva, é uma taxa extorsiva, viola os princípios contratuais e, nessa perspectiva, se viola a própria função social do contrato, haveria um comportamento socialmente reprovável. Eu diria que a tese não só é interessante para o dano moral individual, pelo engano, né, pela enganação que é feita em relação ao consumidor. Acho que esses contratos de aquisição da casa própria hoje são instrumentos de enganação, os contratos financiados, e diria mais, acho que cabe uma indenização por dano social pela conduta socialmente reprovável. É uma situação, para mim, até nova, né? Até demanda maiores reflexões, mas, no primeiro momento, acho que a tese é interessante de prosperar, não só para a condenação individual, mas também para a condenação por dano social ou dano difuso. Gostaria, então, de agradecer as palavras do professor Flávio Tartucci para essa segunda entrevista ao Blog Civil Imobiliário. O contato do professor Tartucci vai ser disponibilizado no blog e também uma bibliografia completa com a relação dos livros por ele já publicados. Obrigado.